Com som e com imagem, a opinião de Vera Magalhães aqui no Jornal da Manhã. Vera, bom dia. Bom dia, Thiago. Bom dia para você, para todo mundo aí no nosso estúdio, para aqueles que nos ouvem e nos assistem nesta terça-feira. Ô Vera, ontem o presidente Jair Bolsonaro afirmou por meio do porta-voz que a vontade pessoal dele é de que o COAF permaneça no Ministério da Justiça. A grande questão é, Vera, isso é suficiente para garantir que o órgão fique mesmo na alçada do ministro Sérgio Moro? Não só não é suficiente, Thiago, como talvez não seja totalmente sincero. O presidente, no café da manhã com jornalistas na semana passada e no domingo, quando fez uma rápida declaração à imprensa, manifestou nas duas ocasiões a possibilidade de que o COAF voltasse à alçada do Ministério da Economia, como era até antes do seu governo. E ele fez isso em consonância com uma parcela significativa do Congresso que já trabalha por essa mudança. O ministro Sérgio Moro já percebeu essa movimentação, ele sabe que é uma movimentação que nasce no parlamento, mas que de alguma forma tem alguma empatia em setores do governo, e ele começou uma campanha para tentar manter o COAF sob a sua alçada, sob o seu guarda-chuva. Então, numa série de tweets no fim de semana, ele elencou as razões pelas quais o COAF deveria permanecer com ele, porque a área do COAF é correlata com a de outras do Ministério da Justiça que promovem investigações sobre crimes do colarinho branco, crimes como lavagem de dinheiro, ocultação de patrimônio, etc. E porque ele diz que, sob a sua responsabilidade, o órgão foi robustecido. Ele ganhou servidores, ele ganhou possibilidade de ter mais agilidade nas suas investigações, que, portanto, o COAF estaria melhor no Ministério da Justiça do que estava antes. O que os parlamentares pensam pelo seu turno? Que o ministro Moro estaria muito poderoso, com muitas ferramentas capazes de alguma maneira constranger a classe política, de levar ali dores de cabeça a políticos que têm alguma investigação. Então, corre nos bastidores uma proposta de emenda à medida provisória que reestruturou a administração, uma medida provisória editada já no governo Bolsonaro, mas que ainda não foi votada no Congresso e que tem uma série de emendas que desfiguram muitas das mudanças feitas. E uma das principais é essa, levar o COAF de volta ao Ministério da Economia, como se no grande guarda-chuva do Ministério da Economia ele fosse ser um órgão de menor importância e, portanto, menos poderoso. Não custa a gente lembrar que o COAF recentemente foi o órgão que produziu o relatório sobre o Fabrício Queiroz, aquele ex-assessor do senador Flávio Bolsonaro, e na ocasião houve várias críticas do entorno do presidente ao que seria uma certa discricionariedade do COAF ao atingir especificamente o senador Flávio Bolsonaro, então deputado estadual, e a fazer com que aqueles dados se tornassem públicos. Só que os dados não foram tornados públicos pelo COAF, sim pelo Ministério Público, que recebeu aquelas informações. O COAF investigou de forma igual todos os deputados estaduais cujos gabinetes tinham movimentações financeiras atípicas, não só o do senador, então deputado estadual Flávio Bolsonaro. Agora, Vera, desde que assumiu o cargo, o ministro não passa ou já passou por outras provações em relação ao governo. Ele está sob ataque permanente? É isso que acontece permanentemente com o Sérgio Moro, Vera? É sim, Thiago. O Sérgio Moro era alguém que já tinha uma dimensão, uma estatura muito grande quando decidiu deixar a magistratura, a sua carreira de juiz, portanto uma carreira vitalícia para a qual ele era concursado, da qual ele era inamovível, etc., para encarar o desafio de ser ministro. Portanto, alguém é passível de ser demitido, passível de ser desautorizado, etc. Ele fez isso de forma consciente. Ele achou que os limites para que ele combatesse o crime, a corrupção, como juiz, já tinham sido atingidos, que a Lava Jato era uma espécie de ápice nessa carreira e que a partir dali ele não poderia avançar
no que ele imaginava ser necessário para combater de forma sistemática a corrupção e o crime organizado. Então, no Ministério, ele teria essas ferramentas, mas talvez ele tenha calculado mal a quantidade de desafetos que ele tenha criado como juiz e a quantidade de pessoas que querem tolher justamente esse seu poder, não deixar que ele seja um poder ilimitado. Então, hoje em dia, ele enfrenta resistências dentro do próprio governo, dentro do parlamento, por parte daqueles que ele, de alguma maneira, contrariou no passado, a saber, advogados criminalistas, políticos, etc., e até no próprio Supremo. No fim de semana, um pouco antes, na semana passada, ele disse que seria um bilhete de loteria, ganhar na loteria, chegar ao Supremo. Mas lá dentro há grupos que não simpatizam com a ideia de ter o Moro entre os seus pares, que acham que ele seria uma figura que ofuscaria muitos outros ministros. Então, aqui e ali, você vê a todo momento movimentos para querer cortar as asinhas do ministro, é disso que se trata. Então, ele já foi desautorizado dentro do governo algumas vezes, o seu pacote anticrime está dormitando na Câmara, porque dizer que ele está tramitando não é verdade, ele não está tendo nenhuma atenção por parte dos deputados, e mesmo algo que o Moro achava que seria eficaz, que seria fazer uma espécie de duplicata do projeto, tramitar pelo Senado, se mostrou também um tiro no pé, porque esses projetos no Senado estão sendo desidratados por iniciativa de senadores, emendas, etc. Ao mesmo tempo, a OAB fez um documento atacando várias medidas desse pacote. Então, é mais um foco de resistência. O ministro não percebeu, ou talvez por falta de experiência política, talvez por um erro de cálculo, que ele era grande demais para aquela função que ele estava passando a ocupar. E que isso, naturalmente, faria dele uma vidraça para ataques políticos, que é o que ele tem sofrido, e para ataques especulativos, tentando diminuir o seu tamanho. A forma como ele vai se contrapor a isso, como ele vai reagir, a gente vai assistir. Ele é alguém muito habilidoso. Durante todo o tempo da Lava Jato, houve também tentativas de desestabilizá-lo e ele conseguiu driblá-las. Eu acho que ele tem de contar com o grande apoio que ele tem na opinião pública e na imprensa, pelo que ele construiu, pela reputação que ele construiu, e tentar construir uma bancada que seja uma bancada morista no Congresso. Eu acho que ele tem meios de fazer isso. Tem partidos que poderiam apoiá-lo sem nenhum tipo de tergiversação. Tem deputados que se elegeram na esteira da Lava Jato, na defesa do combate à corrupção e que agora deveriam ter uma postura coerente de defender o ministro Sérgio Moro. Então, eu acho que ele deveria começar a se articular politicamente para evitar esse tipo de desgaste muito prematuro que ele vem sofrendo. Thiago. Vera Magalhães com as opiniões, falando sobre o ministro Sérgio Moro. Vera, bom dia de trabalho para você, estaremos te acompanhando até mais tarde. Até mais tarde, um ótimo jornal para vocês, Thiago.